Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre as leis para o rádio e para a televisão no Brasil. Nós falamos logo no começo do programa, e depois repetimos, que essa lei atual, que está em vigor, vai comemorar 50 anos ano que vem. E falamos que a televisão naquela época era em preto e branco. Hoje, além dela ser digital, nós vivemos um ambiente de convergência de mídias. É sobre isso e sobre a necessidade da lei dar conta dessas mudanças que nós ouvimos o Samuel Possebon, jornalista da revista Teletime. Vamos ouvi-lo. Interessante a gente notar que nesses 50 anos aí do Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a principal lei que rege hoje o mercado de televisão, mas não telecomunicações, apesar do nome ser de telecomunicações, fica evidente que o momento de um novo marco das comunicações se faz absolutamente imprescindível. Então, existe um debate sobre isso, existe uma intenção do governo de levar uma proposta para o Congresso, talvez no ano que vem, talvez no ano de 2012, mas é uma discussão muito antiga, que já acontece desde 1997, para ser mais preciso, quando foi feita a primeira proposta de um marco para as comunicações, que acabou nunca se transformando num projeto de lei. Então, eu acho que esse é o momento, isso precisa acontecer, mas não tem como isso acontecer sem ferir interesse, sem que você tenha que quebrar alguns ovos, né? E justamente esse é que vai ser o trabalho duro do Ministério e depois do Congresso. O problema do Código Brasileiro de Telecomunicações não é o código em si. Inclusive, a definição que ele dá para telecomunicações é muito atual, muito convergente, foi aproveitada pela Lei Geral de Telecomunicações em 97, e até hoje, se você lê essa definição, ela é absolutamente adequada a um ambiente de convergência. O problema é a segregação que você faz. Você tratar a radiodifusão de uma maneira, você tratar telecomunicações de uma outra maneira, o serviço de internet de uma outra maneira. Então, isso tudo precisa de um tratamento regulatório único, convergente, porque são tecnologias, são serviços, são empresas que dialogam entre si. Elas não estão separadas, né, cada uma no seu quadradinho. Então, o desafio é você justamente conseguir conciliar tudo isso dentro de um mesmo marco. Falando. Na verdade, pensando um pouco historicamente, em 97, 98, quando o ministro Sérgio Mota tomou a frente dessa questão, né, mas a promessa, ele queria, naquela época de privatização das teles, na verdade. Então, Por isso ele separou teles de radiodifusão. O governo queria muito fazer a revisão do código, mas não conseguiu mexer na radiodifusão. E essa é que é a verdade, não conseguiu. Então, se revogou toda a parte de telecomunicações, e se modernizou, vamos dizer assim, a regulação, né? E a radiodifusão ficou igual ao que era 62. Então, o Código de Telecomunicações, na verdade, de 62, regula a radiodifusão só. Hoje já se fala da necessidade de atualizar Claro, a Lei Geral de Telecomunicações, que é de 97. Havia promessa do ministro Sérgio Mota de fazer essa outra parte, mas ele faleceu e aí ficou inconcluso isso tudo. Mas ele não conseguiu mexer na radiodifusão naquela época. Mostra o que é a pressão, né? O que são as pressões. Até hoje, né? E acho que tem um ponto importante que o Samuel menciona, que é algumas definições, ela tem uma parte, inclusive, algum tipo de abordagem moderna no código lá de 62. Só que aconteceram várias coisas nesse período, inclusive a ampliação da capilaridade, do poder desses meios de comunicação, a concentração aumentou. Nós tivemos um amadurecimento em algumas questões e já desde aquele momento o código não tocava em questões que são centrais, não tocava na questão do pluralismo, não tocava na questão da diversidade. Então ele, em algumas questões, nasce moderno e continua moderno, em algumas questões ele nasce velho e continua velho, e em várias questões ele nasce ali atual e foi envelhecendo ao longo do tempo. Nós não mostramos, não estamos mostrando a Constituição, não mostramos o Código, você falou, e o Samuel também, que há questões atuais que o Código dá conta. Para a radiodifusão há uma, que é a proibição, que é um teto de 25% de propaganda na programação das emissoras. Mas nem isso, que está em vigor, desse código de 50 anos, me parece que nem isso é respeitado. A fiscalização é que a gente não sabe, na verdade. Nós não falamos sobre isso. Nós não falamos sobre isso. E uma outra questão também importante que eu estava pensando agora é sobre a instância regulatória, né? A radiodifusão fica no Ministério das Comunicações, e aí a Anatel se preocupa só com a telecomunicações, e aí não há essa convergência. Enquanto no mundo inteiro se discute hoje, se junta num Ofcom na Inglaterra, por exemplo, né? E eu acho que isso é uma outra questão que também não dá. Não dá mais telefonia de radiodifusão. Não dá mais. Mas também se tentou avançar nisso
há uns anos atrás e nada foi possível, na verdade. Eu acho que tem que ficar claro que naquele momento, que acho que é o que Samuel coloca, eles colocam a radiodifusão, na verdade, é um das formas de telecomunicações. Né? Quando chega em 97, que faz o que muita gente avalia como sendo um grande Frankenstein na nossa legislação, que é separar o código da radiodifusão e que fique claro, não foi mexido por interesses, Não né? mexer. Por interesses claros dos radiodifusores de se manter num vácuo legal que já era claro em 97, que a lei de 62 já não dava mais A conta. emenda constitucional, inclusive, faz a separação de 95, né? Exato. Primeiro ano do governo Exato. Fernando Henrique, eles já sentiram que, Já. para fazer a privatização das telecomunicações Eles tinham que- andar, eles precisavam separar as duas coisas. Eles falaram assim, essa história de rádio e TV não vai andar. Então, nós vamos garantir aqui Vamos separar... separe O interesse das teles era outro, privatizou e aí, Claro. né, você tem hoje um problema que é claro. Se falava lá de Contel, deixa de existir, que era o órgão fiscalizador do Código Brasileiro de Telecomunicações, cria-se a Anatel, tira-se da Anatel toda a capacidade de regular qualquer coisa que se liga a respeito à radiodifusão, que não a parte técnica, que ela ainda regula a parte técnica, né? E fica aí, né, como Temos muitos ministro, gostariam que ficasse, sem jeito que tá. regulação. Do jeito que tá. Do jeito que está. Vamos ver mais um artigo do capítulo da Constituição sobre comunicação social. É o artigo 221, é um artigo um pouco mais extenso, com quatro itens, que fala que a comunicação social, que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão a preferência, ou darão preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Diz também que a promoção da cultura nacional e regional estimula a produção independente que objetive a sua divulgação. Portanto, promoção da cultura nacional e regional. No item 3º do artigo 221, fala da regionalização, que ela deve atender aos princípios da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Essa lei não existe. E, finalmente, ainda o artigo 221 diz que o rádio e a televisão deve atender aos princípios de respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. É um belo artigo, não? O 221? É um belo artigo. É lindo, e a regulação dele está esperando na Câmara há 20 anos, né? Segundo João me atualizou agora, não são 16, são 20 anos. É de 91, Que né? o projeto Tá no Senado. Vamos da tentar Jandira rapidamente Ferrari tá lá. pegar alguns dos itens. Você começou, Mariana, a falar Isso. da regionalização, que está prevista aqui. Está previsto aí. Inclusive, muitas pessoas agora devem estar estranhando um sotaque que nunca eles escutam na televisão, que é o meu. Né? Porque não há. Temos aqui uma pernambucana, Temos um uma paulista, pernambucana. se não me engano, e uma gaúcha. É um programa nacional. Nacional. É. Pois é, mas poucos programas fazem isso. E quando não pedem para que jornalistas e pessoas que trabalham para isso neutralizem o seu sotaque, né? Fora tantas Eu outras adoro quando questões. fala sotaque. Sotaque é ótimo. Acho que o que está dizendo o 221, se a gente for tentar olhá-lo como um todo, Lalo, ele está dizendo o seguinte, é o artigo que trata de conteúdo. Então, e você tem, tanto no 222, uma obrigação de regulamentação sobre o 221, quanto no 220, a questão de meios legais para a população, para a pessoa e para a família se defenderem de programação que não atenda a esses tais 4 princípios que a gente viu. Então, você está falando claramente o seguinte, tem que ter regulação de conteúdo nesses termos do que a Constituição estabelece. E aí? A Constituição, só para completar, Mariana, ela traz valores muito caros à televisão no mundo inteiro. A questão da regionalização, o que ela está dizendo? Olha, não dá para você ter um país de dimensões continentais como é o Brasil, uma produção totalmente